Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está aí assistindo esse vídeo. Hoje nós estamos aqui para falar da nossa lição número 7, Gênesis 6, 2 e 4, que fala dos gigantes, os nefilins. E para tratar desse tema, que é um tema extremamente polêmico, até hoje ele é polêmico por esses milhares de anos, nós não resolvemos isso de uma noite para o dia. Mas nós vamos trazer muitas informações importantes que vão ajudar vocês no entendimento. Mas é preciso nós falarmos de 6 princípios fundamentais para que você entenda a Bíblia. Não são todos, mas eles já nos ajudam bastante. O primeiro é que você não pode criar uma doutrina baseada em traduções, somente pelo original. Isso é um princípio de teologia, é o princípio básico. Você não pode criar uma doutrina baseada em traduções, somente pelo original. A Bíblia explica a própria Bíblia. Terceiro, somente pelo original temos verdades absolutas. Quando se tem uma verdade absoluta, essa verdade é pelo original. Quarto, interpretações podem estar certas ou erradas e não são verdades absolutas. Então, porque não haverá sempre consenso. Quinto, infalível e sem erro, somente o original da Bíblia, pois foi inspirado pelo Espírito Santo, que usou de forma especial os escritores autógrafos, ditando-lhes as palavras. E sexto, as traduções de Bíblia estão cheias de erros e interpretações por parte de seus tradutores, por isso que não podem ser base para doutrinas, correto? Dito isso, vamos lá, Gênesis 6. Versículos 2 diz assim, eu vou ler na corrigida fiel primeiro, Almeida corrigida fiel. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A Almeida Revista Atualizada traduz assim, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. A King James Fiel traduz, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. A Torá hebraica, a Bereshit 6.2, como eu já expliquei na lição anterior, os judeus chamam de o livro Bereshit. Gênesis é o nome quando passaram para o grego. Viram os filhos dos senhores que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A palavra formosas, tov, em hebraico, significa formosa, que dá prazer por ser bem feita, bela, bonita, linda, que dá prazer de ver de tão bonita que é. É o termo para falar da beleza, por exemplo, encantadora de Batseba, mulher de Urias, pela qual Davi se apaixonou, cometeu adultério e mandou matar o marido. Antes do efeito do pecado, ele se aprofundar e degenerar a humanidade, não havia mulher feia. Deus não criou nada feio. Então as mulheres eram belas. Tomaram, a palavra laukak, quer dizer capturar, arrancar, tomar, carregar embora. O verbo indica que essas mulheres foram capturadas à força, devido a serem bonitas demais. Se hoje são bonitas, vocês imaginam como eram antes, em que ainda estavam bastante próximas do original, né? Gênesis 6.4. A Torá hebraica, na Bereshit 6.4, diz, os gigantes estavam na terra naqueles dias. E também depois, quando conheceram esses filhos dos senhores, as filhas do homem, eles deram filhos. Esses foram valentes, que sempre houve, varões de renome. Almeida Revista Atualizada traduz, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes varões de renome na antiguidade. A King James Fiel traduz, havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhes geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Almeida Corrigida Fiel traduz, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus
entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gigantes nesse versículo em hebraico é Nefilins. Os Nefilins, no plural, né, Nefilim singular, eram Nefilins, que vem da raiz Nefal, literalmente quer dizer caído, cair, deitar, lançar no chão. Então, os caídos. Portanto, Golias tinha como ancestral os Nefilins. Em Londres foi encontrado um gigante fossilizado de 3,65 metros de altura, com 6 dedos no pé direito. Não sei se dá para ver, mas está aí, né? Tá vendo? Isso aí é uma foto que tinha. Foi publicado tudo, então foi encontrado esse gigante. Então, essa é uma realidade. Não se pode negar, porque para se encontrar um fóssil assim, as descobertas na arqueologia têm mostrado, por exemplo, nessa foto aqui, nós vamos ver a altura. Vejam a altura, colocando lá os ossos da perna perto de um homem, depois o osso ali na mão do outro, entendeu? Então, eles eram, isso daí foi, acharam os fósseis, não tem como negar que eles eram homens gigantes. Vários textos na escritura mostram as raças, os povos que foram descendentes desses nefilins, né? Em Gênesis 6,4, os nefilins eram valentes. Em Deuteronômio 2, 10, 11, ele fala: antes haviam habitado nela os Emins, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns, como os Anaquins, mas os moabitas lhes chamavam Emins. Então, isto posto é que eles mostram que esses povos eram todos descendentes desses nefilins, né? Deuteronômio 3:1 diz: porque só Og, rei de Bazã, ficou de resto dos refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos amonitas? O seu comprimento é de 9 côvados, 4 metros, e de 4 côvados, 1,78, e sua largura segundo o côvado em uso. Então, Números 13, 33 diz: também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então os hebreus lá se sentiram pequenos perto desses homens, né, de entre 3 e 4 metros de altura. Há cerca de 5.500 anos, a estatura humana era sobremodo elevada, aquilo que a gente viu aí. Havia homens da Mesopotâmia cuja estatura ultrapassavam 4 metros de altura. Eram os primeiros gigantes que a Bíblia chama de Nefilins. Veja bem, essa situação é que tem gerado aí, eu falo de 6 dedos, né? A gente ainda tem pessoas ainda hoje que trazem esse do seu gene, essas consequências. Então, a gente pergunta, esses gigantes, quem eram eles? Quem eram os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, se uniram com ela, né? Então, como eu falei, gigantes, os nefilins, né? Gigantes, um brigão, tirano, homens fortes. Filhos de Deus, a palavra Benai Elohim. Benai Elohim, filhos de Deus. Filhos do homem. Homem aí é Adam, está no singular. Filhas de Adão, literalmente. Filhas do homem, filhas da humanidade. Então a palavra, vocês começaram com problemas, as traduções colocam filhos dos homens, mas no original hebraico está no singular. Filhas do homem, filhas de Adão, ou filhas da humanidade. Valentes, a palavra Gibor, significa homem forte, homem corajoso, homem valente, gigante, aparece em Jó 16,14, por exemplo. Varões, a palavra Enosh, significa homem mortal, humanidade, pessoa da humanidade. Então nós temos aqui um texto e temos dentro desses 2 versículos algo que tem passado aí ao longo dos séculos. Há 4 interpretações para a explicação de quem eram os filhos de Deus e as filhas do homem. E eu vou dar aqui as 4.
As três primeiras, elas são três explicações simples e diretas. A quarta, então, ela tem aí um desenrolar. Então vamos lá. Primeiro, o primeiro grupo entende o seguinte: nesse caso, o contexto faz crer que os versículos 1 e 2 dizem respeito ao casamento misto entre os seteístas, que são os filhos de Deus, descendentes de Sete, seteístas aí, com as cainitas, as filhas dos homens. Na verdade, é filha do homem, né? Descendentes de Caim. Quem tem esse posicionamento? A Bíblia de Estudo NVI, a Bíblia de Estudo da Reforma, a Bíblia de Estudo Matthew Henry, a Bíblia de Estudo Cronológica, o Comentário Bíblico Beacon. É mais provável que esta seja uma referência à linha de Sete, que até então se caracterizava pela devoção, consagração, comunhão, serviço e testemunha a Deus. Também pensa assim a Bíblia Shed. Então tem diversos autores assim. A segunda, então a primeira coloca como sendo, depois no final a gente resume, né? Descendentes de Sete com descendentes de Caim. O segundo grupo de teólogos, estudiosos, crê o seguinte: os filhos de Deus eram descendentes reais de Lameque, reis humanos, né? Pela linhagem amaldiçoada de Caim, que nós vamos falar nas duas próximas, não nessa, na outra aula. E com poderes concedidos por demônios, como está lá em Deuteronômio 32, 17, que depois eu leio. Raptaram essas belas mulheres e com elas tiveram esses filhos gigantes. Pensam assim a Bíblia de Estudo Genebra e a Bíblia de Estudo NAA, que é uma Bíblia mais recente, de 2017. O versículo diz: eles sacrificaram a demônios, não a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. O terceiro grupo, então, o primeiro grupo, o segundo, agora o terceiro grupo. Segundo Rashi, nesse versículo, aqui o pensamento dos judeus, significa filhos dos senhores e dos juízes, porque o termo Elohim implica sempre em julgamento. Também as versões em aramaico, John Kellos e Jonathan Ben Uziel, traduzem Bene Elohim como filhos dos grandes, Torá hebraica moderna em português. E o quarto grupo? O quarto grupo é um grupo, tem também um grupo bem grande de estudiosos, entre eles a Bíblia de Estudo MacArthur, a Bíblia de Estudo do Expositor, Gênesis de Derek Kidner, a Bíblia de Estudo Dake, o Comentário Bíblico Moody, o Comentário Bíblico Popular Versículo por Versículo do Antigo Testamento de William MacDonald, o Antigo Testamento Interpretado Versículo por Versículo de R.N. Champlin, e os Antigos Hebreus. Para entendermos essa interpretação, eu vou apresentar as 12 explicações que eles apresentam para chegar a essa conclusão. Então, eles têm um posicionamento um pouco mais antigo, e como ele é mais, digamos assim, causa bastante problemas com as pessoas hoje em dia, já nas nossas últimas gerações, e para que vocês entendam como que eles chegaram a essa conclusão, porque o que eles aplicam? Eles aplicam como os filhos de Deus sendo anjos, e as filhas do homem, as mulheres. Então, entre esses dois, nasceu esses nefilins. Para que vocês entendam, primeiro, que falando assim, pode-se entender como é que eles chegaram a essa conclusão. Então, é isso que eu vou apresentar aqui. Eles têm bastante explicações, eu apresentei aqui, se não me engano, acho que 12 comentários para chegar a isso daí. Então eles foram comentando, fazendo essas, tipo assim, 12 razões porque nós acreditamos nisso, né? Eram mais, mas a gente simplificou porque as outras são basicamente ramificações dessas posições. Então eles dizem assim: primeiro, não havia homens piedosos o bastante para serem salvos na era pré-diluviana, com exceção de Abel, Gênesis 4:4, Enoque, Gênesis 5:21, 24, e de Noé, 6:8, 7. Então não havia homens, tanta gente assim, para chegar a esse ponto. Segundo, nos anos 1656, antes do dilúvio, que é o período que Caim e Sete viveram, devem ter existido entre 150 e 500 milhões de pessoas. Não dá para aceitar que metade temente a Deus e metade fosse ímpia, basta ver quantos se salvaram do dilúvio. Então, já começam anulando as outras falando isso. Ponto 3. Quanto às filhas de Sete, temos razões para acreditar que elas eram tão bonitas quanto as filhas de Caim, bonitas o bastante para atrair maridos. Então, ele questiona, será que só as filhas de Caim eram bonitas? 4.
Os filhos de Deus eram anjos que se materializaram e pegaram à força mulheres bonitas, e com elas tiveram esses filhos, os nefilins. Os nefilins, literalmente caídos, como eu já falei, traduzidos por gigantes. Em nossas traduções, eram filhos de anjos caídos com mulheres humanas. Somente a descendência de Sete sobreviveu ao dilúvio, o que prova que isso é verdade, ou todas as mulheres seriam feias. Logo, Gênesis 6, 1, 2 não pode estar falando apenas das filhas de Caim, e a expressão filhas do homem, no hebraico está no singular, como eu falei, não pode referir-se apenas às filhas de Caim. 5. As próprias expressões hebraicas, filhos de Deus e filhos do homem, já indicam duas espécies diferentes, um produto de Deus e o outro produto do homem. Sete não era Deus, então por que chamar os filhos de Sete de filhos de Deus? Então, vão questionando. Sexto ponto, que eles argumentam. Porque do contrário, tem-se que acreditar que mulheres ímpias, casadas com homens piedosos e tementes a Deus, podem produzir filhos monstros, como os nefilins, os enaquins, os refaíns, os anzumins. Aí citam, né? Deuteronômio 2, 10, 12, 19 e 23, Deuteronômio capítulo 3, do 11 ao 13, 7, 1, do 20, capítulo 20, versículo 7, 17, Josué 12, capítulo 12, versículos 4 e 8, capítulo 13, versículo 3, 17, 15 e 18, 16. Sétimo ponto. A expressão Benai Elohim, filhos de Deus, é encontrada 5 vezes na Escritura no Antigo Testamento. Em Jó 1,6, estou usando aqui a tradução da King James Fiel. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. Filhos de Deus aqui se refere a anjos. Jó 2,1, King James Fiel. Novamente, houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. Filhos de Deus aqui também se refere a anjos. Terceira citação, Jó 38, 7. Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Na verdade é uma pergunta, né? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, filhos de Deus aqui também se refere a anjos, a terceira. A quarta, Daniel 3, 25. Ele respondeu e disse, eis que vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Filho de Deus aqui se refere a anjos. E Gênesis 2, 6, 2, 4. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Não é possível, então, perguntam, que os filhos de Deus de Gênesis 6 pudessem ser anjos? Quer dizer, de todos os textos anteriores, todos falavam de anjo. Oitavo, a passagem usada para ensinar que os anjos são assexuados, não têm sexo, Mateus 22, 30, diz, porque na ressurreição não casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus do céu. Essa passagem, segundo eles aqui, diz o seguinte, não diz que eles o são. Ela afirma que na ressurreição os salvos nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. O propósito desse versículo é mostrar que homens e mulheres que fizeram parte da ressurreição, os salvos, não irão se casar nem precisarão fazê-lo para manter a existência da sua espécie. No estado da ressurreição, continuam eles vivem para sempre, mas não são seres assexuados, né? Seres sem sexo. A Bíblia ensina que todas as pessoas vão continuar fisicamente como eram, por toda a eternidade. Paulo diz que todo mundo terá seu próprio corpo na ressurreição, em 1 Coríntios 15, 35 e 38 é citado. Se alguém é macho, vai continuar assim, com todas as partes do seu corpo. Se é fêmea nesta vida, ela vai continuar tal como foi, embora seu corpo vá ser mudado de mortal para imortal. E citam 1 Coríntios 15, do 34 ao 54. Não há nada na ressurreição para fazer com que deixem de ser homens e mulheres. Cristo continuou sendo homem depois de sua ressurreição, e assim acontecerá com todos os machos. Por toda a Escritura, os anjos são considerados machos, homens, né? A Escritura realmente não cita anjos fêmeas. Não existe registro de anjos femininos. É lógico dizer, então, as mulheres foram criadas especificamente para a raça humana, para que seja mantida a sua existência, e que todos os anjos foram criados machos, já que a sua espécie se mantém existindo sem processo de reprodução.
Para começar, os anjos foram criados em grandes números, Hebreus 12, 22, enquanto as multidões humanas começaram com um par. A Adão e Eva foi ordenado reproduzindo-se e, consequentemente, formaram multidões. Quer dizer, então estão dizendo, né? Os anjos já foram criados na quantia exata que tinha que ser. O ser humano foi criado com um casal, não? O homem, o macho e a fêmea, e eles iriam reproduzir para chegar à quantia. Se vê, né? Hoje nós somos aí mais de 8 bilhões de pessoas, né? E diz que tem um anjo para cada um. Então, tem anjo, hein? Nono ponto que eles afirmam. Os anjos têm corpos espirituais tangíveis, como partes corporais parecidas com as humanas, e têm realizado os atos superiores aos atos do macho humano, Hebreus 13, 2. O fato de que os anjos não guardaram o seu primeiro estado, mas deixaram sua própria habitação para cometer pecado, torna compreensível como um pecado sexual poderia ter sido consumado entre eles em Gênesis 6. E eles citam aqui Judas, capítulo 1, versículo 6 a 7, da King James Fiel, que diz assim: E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre as trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação, e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Habitação, como traduz a King James Fiel e a Corrigida Fiel, ou estado original, como traduz a Almeida Revista Atualizada, traduz a palavra, é a tradução da palavra grega archei, que significa principado de anjos e demônios. Aqueles textos em Efésios 6, por exemplo, que fala a nossa luta contra principados, é archei. Começo, origem, fonte, originador. E terceiro, a palavra pode indicar o ofício dos anjos, a esfera do domínio dos anjos, né, desses anjos, e o estado espiritual em que os anjos foram criados. Estado este bem diferente do ser humano, né? Eles foram criados em um estado superior ao nosso. A palavra domicílio, que ele cita aí, oikeiteion, significa lugar de morada, habitação do corpo local de morada do espírito. Quer dizer, então eles deixaram o seu corpo natural, se materializaram para poder, com as mulheres belas que eles escolheram, gerar esses filhos nefilins. A palavra fornicação, que traduz a Corrigida Fiel e a King James Fiel, ou prostituição, como traduz a Ara, ekpornio, que vem da palavra pornia, a famosa palavra que significa tudo que é pornô, né? Pornografia, né? Tudo que porno se traduz, né? Que é pecado sexual. Todo tipo de relação sexual ilícita. A única relação sexual lícita diante de Deus é entre marido e mulher. Então aí entra adultério, homossexualidade, lesbianismo, zoofilia, pederastia, relação com homem ou mulher divorciada, né? Marcos 10, 11, 12, relação entre solteiros, pedofilia, relação sexual entre parentes próximos, né? Levítico 18, entregar-se à fornicação, cair na prostituição. Figurado, idolatria, adoração aos ídolos e imagens de escultura. Ainda continuam explicando. Essa passagem do Novo Testamento ajuda a explicar a história do Antigo Testamento a respeito dos anjos, vivendo de forma contrária à sua própria natureza e produzindo gigantes, conforme o texto de Gênesis 6 diz, e receberam seu castigo. Aí citam 2 Pedro 2,4 que fala isso. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então eles colocam uma explicação, o primeiro Judas falando do pecado de fornicação, né? E aqui que foram julgados. Inferno, a palavra inferno na verdade é a tradução da palavra tártaro, não é a geena tradicional que estamos acostumados. Tártaro, o abismo mais profundo do inferno. Quer dizer, então, lá no fundo do inferno estão presos esses anjos. Tártaro era o nome na mitologia clássica para o abismo subterrâneo no qual os deuses rebeldes e outros seres, como os titãs, eram punidos. A palavra, porém, foi assimilada pelo judaísmo helenístico, né, o judaísmo dos países onde se falava a língua grega, e usada no livro de Enoque, capítulo 20, versículo 2, em conexão com os anjos caídos, significando o lugar onde muitos anjos caídos estão aprisionados. 10º ponto. Era entendimento comum entre os rabinos judeus que os seres mencionados em Gênesis 6 eram anjos caídos. Aí cita Judas 1,7, chave linguística do Novo Testamento grego de Fritz Reniker e Cleon Rogers. 11º,
O antigo livro de Enoque é um apócrifo, mas que faz parte da Bíblia da Igreja Ortodoxa Síria. Explica Gênesis 6. Cerca de 200 anjos desceram à terra e ficaram com as mulheres que eram muito formosas. Estas deram à luz terríveis gigantes, que de tão famintos comeram absolutamente tudo, chegando inclusive a devorar animais e homens e até se canibalizar. Ou seja, gigantes começaram a se alimentar da carne de outros gigantes. A referência aos gigantes pode ser tomada da religião sumério-caldaica, que sustenta que os Anunnaki, que significa seres que desceram do céu à terra, mediam de 3 a 6 metros de estatura, criaram e escravizaram os homens em proveito próprio. Então aqui todos esses livros já mostram que, mesmo em outras culturas, eram conhecidos a história desses cidadãos, aí, né, desses gigantes. E por último, 12º, eles colocam assim: o propósito de Satanás com esses gigantes era corromper a raça humana, a semente da mulher. Pois Deus disse em Gênesis 3,15 que da semente da mulher, que é Jesus, derrotaria Satanás e restauraria o domínio do homem. A única forma da serpente impedir a sua derrota era corromper a raça humana, com seres monstruosos e anormais. Por isso enviou alguns dos seus anjos caídos para raptarem as mais belas mulheres da época e com elas gerarem esses gigantes, alterando até o DNA humano. Quer dizer, segundo aqui, a finalidade é alterar para que o descendente também tivesse esse DNA maligno. E por isso Deus teve que destruir toda a população da terra através do dilúvio, inclusive as crianças, para preservar a pureza da raça humana, preservando a família de Noé. Embora veremos que haverá descendentes gigantes depois do dilúvio, morando em Canaã, filho de Cão, que irão infernizar a vida do povo de Israel. Mas o objetivo de preservar a raça humana foi obtido. Então, resumindo, nós temos 4 interpretações e que tem aí dividido as opiniões e dividido o favoritismo daqueles que preferem explicar assim. Então, o primeiro grupo explica de maneira simples que os filhos era o casamento entre os filhos de Sete com as belas filhas de Caim. Filhos de Deus sendo filhos de Sete, filhas do homem sendo as filhas de Caim. O segundo grupo, que foi um casamento entre reis descendentes de Lameque, com poderes demoníacos que raptaram belas mulheres, e dessa união nasceram esses nefilins, os gigantes. O terceiro grupo prefere crer que era um casamento entre filhos dos senhores, homens ricos e juízes, com belas mulheres, e geraram esses filhos normais. E por último, o quarto grupo, que acredita que foi a união sexual entre anjos caídos que, deixando o seu estado natural, materializaram seus corpos e raptaram belas mulheres da espécie humana, produzindo gigantes desproporcionais ao ser humano. Importante que a gente deve dizer o seguinte: nenhuma interpretação deve ser tomada como uma verdade absoluta, sempre atentando para o que diz a Escritura. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quer dizer, por mais interessante que seja, essa interpretação é diferente de verdade absoluta. Então, é claro, acredito que para muitos, eu mesmo interpreto essa quarta como ela sendo mais provável. Mas ela não posso ensinar isso como uma verdade absoluta. Correto? Verdade absoluta é salvação só pelo nome de Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo. Isso é absoluto. Isso é inquestionável. Só Jesus Cristo salva. Então é absoluto. Então existem ensinamentos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma verdade absoluta. Podem questionar, mas é uma verdade absoluta. Né? Há um só Deus. Há um só Deus. Só tem um Deus. Só cremos num Deus. É uma verdade absoluta. A Escritura traz isso. Então existem verdades que são absolutas. Isso aqui é uma interpretação. Então você pode aceitar qualquer uma das 4 ou nenhuma das 4. Isso não faz diferença, entendeu? Ela não é verdadeiramente algo que você possa tomar como uma lição fechada, ok? Então, na nossa próxima aula, vamos estar falando sobre a Arca de Noé. Não tem como não falar desta arca. E será uma bênção. E eu espero você até lá. Obrigado, Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no meu canal no YouTube. Nós precisamos, né, de mais seguidores. Compartilhe a mensagem e acione o sininho de notificações. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Espero que essas lições estejam ajudando vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado.